Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa live com o nosso convidado do dia, que é Gilvandro. Gilvandro, ele é foi um aluno de CIT que teve muitas boas oportunidades em CIT, soube aproveitar elas e vai contar um pouco da experiência dele pra gente. Eu vou chamar ele agora pra começar. Vamos lá, vamos aguardar ele. Ele vai contar um pouco sobre as oportunidades que ele teve, sobre como... Oi, Givandro, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Ok. Sim, sim. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer de todo o coração de você ter aceitado fazer essa entrevista com a gente, porque a gente te admira muito. Pelo menos Emily, o que Emily me passou, que é a nossa vice-presidente e te conhece, né? Uhum. Falou sobre você, a gente com certeza, mais cedo ou mais tarde, ia falar com você, para dar uma Uhum. motivada pro pessoal. É, Primeiro, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. ok. Já tem 21 pessoas, então acho que a gente já pode ir começando. Ok, eu vou começar primeiro agradecendo, né, ao da ECT e parabenizando pelo trabalho, por tentar motivar os estudantes, isso é muito bom, isso realmente é importante para o diretor acadêmico fazer com os estudantes. E me apresentando rapidamente, eu sou técnico em eletrotécnica pelo IFRN, Campus Caicó. Eu entrei em CIT querendo engenharia biomédica, acabei migrando para computação, e isso vai estar na descrição que eu vou fazer posteriormente, mas eu me formei em CIT agora em 2019.2, a turma mais recente se formou, e agora estou em engenharia de computação, e hoje, ainda na minha trajetória de CIT, eu consegui uma oportunidade muito boa, que eu também vou escrever como é que foi essa trajetória para vocês. Consegui uma oportunidade muito boa numa empresa na área de petróleo, é uma empresa privada na área de petróleo, a gente atua internacionalmente, inclusive, é uma empresa muito interessante, eu vou apresentar para vocês, e trabalho nessa empresa com projeto de desenvolvimento, pesquisa e inovação. Então, essa é mais ou menos o meu currículo. Minha Maravilha. função é de cientista de dados e desenvolvedor de sistemas. Primeiramente, na sua conversa com Emily, você perguntou qual foco você queria mais. Se você Isso. queria motivacional, tipo, para falar mais de CIT, como foi útil, como foi importante para sua formação, ou puxar mais para o lado da ciência dos dados, que é o que você vai falar, né? Então, eu falei para ela que seria importante os dois. Porque, assim, aqui só tem praticamente aluno de CIT, né? Então é muito importante essa parte motivacional, mas não deixa de ser tão importante quanto a parte de ciência dos dados, porque é uma parte muito interessante que eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar e quem sabe, né, inspirar alguém. Quem sabe não, vai inspirar muita gente, inclusive eu. Pode. Espero que sim. Então, rapidamente, o que eu planejei para essa nossa apresentação, eu vou deixar fluir, não tenho nenhum esquema pronto, mas o que eu planejei foi, de fato, trazer um pouco de uma forma de atribuir valor ao curso CIT, que eu vejo, inclusive eu percebi isso ao longo do curso, e se você não atrela ele a nenhuma aplicação, se você não atrela o curso de CIT, todas as suas frentes, todas as suas matérias, disciplinas, se você não atrela isso a uma aplicação, você sente que está tudo muito desconexo, que você está vendo muitas coisas que não, se você não aplica para nada, elas não fazem sentido. Então, Exato. você muitas vezes, se você muitas vezes, como aluno de CIT, você se sente, eu me senti que estava sendo pressionado para aprender muitas coisas que eu não ia utilizar para nada, e acabei descobrindo que 95% das coisas que eu estudei ia ser útil em algum momento, mas da forma que eu vi, da forma que eu estava abordando em primeiro momento, não parecia, né? Justamente por essa distância entre o curso e o mercado, não parecia que aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava estudando, virando noites estudando para fazer uma prova, que aquilo ali de fato ia ter aplicação. Eu não via aquilo ali como útil. E em determinado momento, quando surgiu a oportunidade que eu entrei para a área de petróleo, que eu comecei a trabalhar, principalmente como cientista de dados, eu vi que todos aqueles cálculos, todas aquelas físicas, todas aquelas matérias que eu tinha visto,
elas se relacionavam muito bem com a aplicação multidisciplinar, uma aplicação avançada na indústria mesmo. Então, isso foi bem interessante. Eu acho que, como aluno de CIT, o principal objetivo que nós temos, o principal desafio que nós temos é encontrar alguma forma, seja com projetos pessoais, que uma das coisas que eu comecei fazendo, seja com projetos pessoais, seja com projetos empresariais, é a gente relacionar aquilo que a gente vê em sala, aquilo que a gente aprende com o professor, com alguma aplicação prática, seja para projeto de pesquisa, seja para projeto de desenvolvimento mesmo, ou seja para aplicação comercial. Então, eu acho que o curso de CIT, ele tem muito essa pegada de mostrar um mundo mesmo, mostrar diversas frentes, diversas linhas de pesquisa, que te dão a visão e ferramentas suficientes para você conseguir se encaixar bem em várias aplicações, mas isso depende sempre do aluno, de buscar fazer essa ligação entre o que é visto em sala de aula com o que é aplicável comercialmente. Eu acho que... Isso mesmo. Falando um pouco Se você quiser fazer alguma pergunta, sugerir algum... Não, eu só ia dizer que realmente eu já escutei várias amigas minhas e amigos também, inclusive eu, já me peguei me perguntando para que eu iria usar, por exemplo, o cálculo 2. É uma dúvida que a gente tem, mas a gente sabe que a gente vai precisar. E dependendo da área que a gente for, a gente vai usar isso diariamente. Então, por isso que é importante a gente estar pegando pessoas que já estão trabalhando na área, como você, até para a gente dar mais ênfase, estudar aquilo com mais vontade. Porque a gente vai ter uma noção de como a gente vai usar e tal, entendeu? Pode continuar. Uhum. Pronto, eu, sendo bem franco com você, eu odiei pagar mecânica dos fluidos. Honestamente, eu odiei pagar mecânica dos fluidos. Passei pela força do ódio, como a maioria de alunos podem dizer que alguma matéria pagou e passou pela força do ódio. Eu paguei mecânica dos fluidos, passei pela força do ódio, porque tudo aquilo, para mim, em primeiro momento, quando eu estava pagando a disciplina, não tinha aplicação nenhuma. Eu estava vendo um monte de equações, aplicando para problemas complexos, e não entendia para que eu estava vendo aquilo. E, de repente, eu fui parar numa empresa de Moodlog, dando uma visão geral. O Moodlog faz monitoramento de fluido de perfuração, certo? E mecânica dos fluidos foi essencial para mim. Então, eu vi que, mesmo aquelas disciplinas que eu não queria pagar de jeito nenhum, elas me deram uma base suficiente para, quando eu, de fato, fosse para uma aplicação comercial, uma aplicação de mercado, eu tivesse a base. Claro que o que a gente vê na graduação não é, de fato, o que está sendo aplicado na vida profissional. Aquilo tem um pequeno gap, mas a base científica que a gente vê na graduação, ela é suficiente para a gente poder buscar novas abordagens, novas metodologias que vão ser úteis para uma situação prática real, né? Exatamente. Então, das mecânicas, eu ainda não paguei, deixo lá para o final, mas eu sei que na hora que eu pagar, eu vou ter que dar uma ênfase muito grande a isso, porque realmente a gente vai precisar muito. Quem é de tecnológica não tem como fugir, né? E uma coisa que eu vejo no curso de CIT é que aqui na verdade já é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. O curso de CIT eu não vejo como um curso de fato interdisciplinar, porque o que eu vejo interdisciplinar é quando uma matéria de uma disciplina com determinada finalidade, com determinada abordagem, ela se relacione muito bem com outra disciplina. Por exemplo, se você juntasse um projeto de linguagem de programação com um projeto de mecânica dos fluidos para desenvolver uma aplicação que estivesse relacionada à modelagem de escoamento de um fluido, porque na prática, na vida profissional, isso é muito, por exemplo, na minha aplicação, isso é muito, muito, muito importante. Relacionar programação com modelagem de mecânica dos fluidos. Então, por que isso não é feito? É mais uma crítica construtiva. E eu vejo que o aluno, apesar de ter esse pequeno defeito no curso, o aluno ele tem condições de relacionar isso que ele aprendeu, isso que ele viu de mecânica dos fluidos, com, por exemplo, o que viu de linguagem de programação, e desenvolver algum projeto pessoal, e entrar para o portfólio, que isso foi muito importante para mim, por exemplo. Se você junta, por exemplo, o que você vê em linguagem de programação com o que você vê com probabilidade estatística, você cria uma base suficiente para entrar no mundo de ciência de dados. Se você junta cálculo, física e linguagem de programação, você já vê, de fato, uma aplicação para modelagem de sistemas complexos.
que é uma aplicação que está muito em alta no mercado e tem pouquíssimo profissional para esse tipo de aplicação. E quem é que está mais indicado para isso do que o profissional de CIT? Não tem. Então, é uma coisa que eu vejo que ainda, talvez por ser novo, talvez pelo fato de que os professores estão ainda se acostumando com essa mentalidade de mercado, é uma coisa mais recente, talvez por essa distância também do mercado, né, a academia está, pelo menos aqui na UFRN, que eu percebo, nos nossos departamentos aqui, a academia está um pouco distante do mercado, e por isso a gente não vê quais são as necessidades do mercado, mas, apesar disso, o conhecimento científico que a gente desenvolve não é um conhecimento científico básico, é um conhecimento científico avançado, né? A gente tem uma base científica em CIT que é suficiente para a gente se encaixar bem em qualquer área. No meu caso, por exemplo, eu com a base de CIT, eu consegui me encaixar numa área que dependia de conhecimentos avançados em geologia, em mecânica dos fluidos e em engenharia. Então, a base CIT me foi suficiente para entrar nesse mundo, como também teria sido suficiente para qualquer outra pessoa entrar em outro mundo. Então, a formação de CIT é uma formação interdisciplinar, voltando, é uma formação que, na verdade, não é interdisciplinar porque não faz, na minha visão, não faz as ligações, pelo menos eu não tive essa experiência de dois professores se juntarem, duas matérias diferentes e desenvolverem um projeto em conjunto, mas eu tive essa oportunidade na ECT, por incentivo de alguns professores e por motivação pessoal também, de desenvolver esses projetos por conta própria. Então, eu não queria citar nomes, mas eu não posso deixar de citar o nome do professor Arivaldo, professor de Lógica de Programação na ECT, que ele está muito fortemente relacionado com a minha formação, porque, só voltando um pouco na história, quando eu entrei em CIT, eu tinha o único e principal objetivo, não conseguia pensar em outro direcionamento para a minha formação, senão a área de engenharia biomédica. Então, eu tinha certeza absoluta que eu iria para a engenharia biomédica, e se alguém discordasse de mim, eu pegava uma briga com a pessoa e talvez até tirava ela das minhas redes sociais. Então, eu queria saber só de engenharia biomédica, era o meu foco, e apesar de eu ter me distanciado bastante, fui para a área de computação, estou no petróleo, que praticamente tem uma coisa não se encaixa com a outra, mas apesar de ter sido bastante diferente o meu caminho, eu acho que foi muito importante eu ter, logo no começo do curso, uma motivação, porque a motivação, ao meu ver, ela é primordial para o estudante de CIT. Então, você tem uma motivação, você tem um caminho, mesmo que não seja o caminho que você vai seguir, mas você tem um objetivo para direcionar as suas pesquisas, direcionar os seus estudos e ver uma possível aplicação em determinada área. Eu acho que essa motivação faz a gente se mover, faz a gente desenvolver projetos próprios, faz a gente ter vontade de estudar todas aquelas físicas e todos aqueles cálculos e, digamos assim, não enlouquecer. Então, eu acho que ter a motivação foi muito importante. É até engraçado, porque eu acho que nem todo mundo aqui vai entender o termo de redes neurais artificiais, como eu não entendi quando entrei em CIT, eu não tinha experiência nenhuma com informática, mas quando eu entrei em CIT, como eu tinha essa vontade única e absoluta de fazer engenharia biomédica, e até pesquisava com alguns meus amigos, por fora a parte, né, na área de neurociência, eu gostei bastante de pagar Lógica de Programação com o Arivaldo no segundo período, e eu estava gostando muito do professor, pesquisei no Lattes, né, qual que era a formação dele, o que é que ele tinha pesquisado, encontrei o termo redes neurais artificiais. Então eu comecei a ver, esse professor, no segundo período, esse professor, ele pesquisou na área de redes neurais artificiais e talvez tenha alguma coisa a ver com redes neurais humanas, foi o que eu pensei em algum momento. Eu estava estudando neurociência, não sabia o que era, estava fazendo o meu primeiro if-else, né, estava pagando Lógica de Programação, e fui atrás desse professor. Eu acho que essa iniciativa que eu tomei foi o que fez a diferença, essa iniciativa de procurar o professor Arivaldo para tentar arrumar algum suporte. Eu acho que tem diversos professores, isso aí eu não acho, eu tenho certeza, diversos professores na SCT que estão dispostos a ajudar os estudantes, mas eles não têm condição de ajudar todo mundo, porque são muitos alunos, né? No começo do curso são muitos alunos e o professor é sobrecarregado, com muita prova para corrigir, muito trabalho para fazer, mas dependendo da iniciativa do aluno, que foi o que aconteceu comigo, eu tive a iniciativa de procurar o professor Arivaldo. Pode falar. Não, é sobre ir atrás mesmo. Inclusive, o que aconteceu com você, que você está falando aí que foi atrás de Orivaldo, né? Aconteceu comigo também, mas depois eu comento sobre. Não, o que é interessante aqui nessa nossa conversa é porque
o que faz parecer é como se eu, entre aspas, fosse um case de sucesso, mas eu me formei agora. E tem diversas outras pessoas que tiveram essa experiência antes de mim, estão num patamar, digamos assim, profissional muito mais elevado. Então, eu estou tendo essa conversa informal porque eu não me vejo numa posição tão elevada para ter uma conversa formal com ninguém aqui. Então, eu estou mais para conversar, para tentar estimular aqueles que estão ali, talvez 1 ou 2 passos, estão ali no começo do curso, 1 ou 2 passos antes do que eu já fiz, para tentar estimular essas pessoas a seguirem um caminho talvez semelhante ao que eu segui, porque eu vi que isso, assim como nas outras pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, que eu realmente considero cases de sucesso da ECT, que não são poucas, são muitas, essas pessoas, elas trilharam um caminho semelhante. Foram pessoas que 100% delas conseguiu identificar a interdisciplinaridade de CIT. Foram pessoas que viram no curso uma forma de relacionar tudo aquilo, porque se você estuda cálculo para passar, se o seu objetivo é, eu vou fazer cálculo para passar, vou fazer física para passar, meu objetivo é terminar o curso, na minha concepção, o CIT não vai ser tão proveitoso quanto deveria, porque para você ter um aproveitamento satisfatório do curso, você não necessita necessariamente ter notas altas. Isso, para mim, não é o importante. Nota, para mim, não é o importante, e para o mercado, com certeza, também não é. Pela vivência que eu tenho, para o mercado também, ninguém vai olhar para as suas notas. Mas o que todo mundo vai olhar, o que todo mundo vai perguntar, e o que vai ser de fato importante, é como você relacionou aquilo que você aprendeu, como você pegou aquele conhecimento que você teve, independente da sua nota, e você levou para uma aplicação. Você desenvolveu um projeto, que você fez algum protótipo, alguma solução que conseguiu, de repente, fazer um artigo, ou de repente desenvolver uma pequena aplicação que você apresentou para os seus amigos, ou então, até pensando grande, isso aí já aconteceu, eu conheço casos disso, de desenvolver uma patente. Então, já teve caso de ideias que surgiram de outras pessoas antes de mim, que fizeram um projeto, talvez até agora, nesse momento, já tenha gente trabalhando, né? Principalmente nesse período aí de pandemia, que paralisou muita coisa, mas o importante é a gente tentar sempre, quem tiver condições, né? Tentar sempre continuar se atualizando, continuar estudando. Mas, certamente, nesse momento também tem gente desenvolvendo solução que pode ser uma solução útil, mas lá para frente vira até uma patente, quem sabe. E a gente tem um mestrado de inovação da ECT, por exemplo, que é um, digamos assim, eu diria que é um case de sucesso, é uma aplicação que realmente uma metodologia que realmente deu certo, que está pegando estudantes de formação interdisciplinar para levar para o mercado, desenvolvendo uma startup, e o seu objeto final, o seu objetivo, a sua avaliação é, de fato, desenvolver um produto para mercado, ou uma metodologia de mercado. Então, eu acho isso bem interessante. E esse mestrado de inovação, a mentalidade dele, na minha concepção, teria que ser a mentalidade da graduação ainda de CIT. Então, eu acho que essa mentalidade do mestrado de inovação deveria já ser implementada na graduação de CIT, e dá para a gente, em CIT, um direcionamento empresarial, um direcionamento para desenvolvimento de tecnologias para mercado. Eu acho que o curso CIT, melhor do que qualquer outro, está direcionado. Se você, por exemplo, pegar nesse momento, ou quando você tiver a oportunidade de olhar para a graduação do ITA, a base da engenharia do ITA, e você olhar um por um cada disciplina que aparece, cada abordagem, cada ementa das disciplinas, e você olhar para a estrutura curricular de CIT, você vai ver que a base científica de CIT é a mesma base científica do ITA, 90-95% coincide. Então, é muito semelhante à base do ITA. Por que no ITA eles desenvolvem tanta patente? Por que a gente não desenvolve tanto quanto eles? Não é por falta de conhecimento científico, é por falta de orientação. Então, a gente, diferente do ITA, a gente não é orientado, a gente não tem aquela mentalidade, normalmente, de pegar essa base científica e levar para uma aplicação real. E isso aí a gente tem como desenvolver por conta própria. Se tiver apoio do professor, ótimo, mas se não tiver também, a gente tem condições de desenvolver por conta própria. Mas, infelizmente, a gente não tem esse direcionamento, talvez por uma questão de cultura, né? Boa parte de nós vem eu, por exemplo, vim apesar de ter vindo no IF, eu sei que é uma escola pública, meu ensino fundamental foi em escola pública também, e eu não tive o contato empresarial nem mesmo no IF, então eu vim com essa mentalidade muito longe do mercado, e eu só fui, de fato, ter essa visão de mercado, né? Só fui, de fato, ter essa visão de mercado no mercado. Então, eu acho que buscar estágio, buscar desenvolver projetos que
agreguem valor ao nosso portfólio, que agreguem valor ao nosso currículo, é a parte mais fundamental, acima de qualquer outra coisa, acima de nota, acima de qualquer outro direcionamento no curso. Eu acho que isso é muito importante. Pois é, sobre o que você falou da interdisciplinaridade, realmente, assim, eu acho que a gente precisa muito de ter um olhar mais para o mercado também, sabe? É uma coisa que precisa melhorar, mas eu acho que também a gente precisa ir atrás, como aconteceu com você. Você teve uma admiração por um professor e você foi lá, procurou. Quando você falou, eu lembrei que isso aconteceu também comigo. Quando eu paguei Madu, eu também entrei em CIT pensando, tinha certeza que eu ia fazer engenharia biomédica. Porque até hoje eu acho a engenharia assim, que é mais interessante mesmo, sabe? Só que com o tempo e tal, todo mundo que entra em CIT, eu não vou generalizar, né? Mas a maioria das pessoas que entram em CIT vão com a cabeça de entrar em uma engenharia e acaba indo em outra. Não porque a que você pensava inicialmente era menor ou melhor ou pior do que a que você faz, que você acabou fazendo. Mas porque a gente vai entrando nesse mundo e vai conhecendo mais outras coisas. Então, eu comecei também querendo engenharia biomédica e acabei me interessando por engenharia ambiental. E o que aconteceu? Quando eu paguei Madu, a professora Luciana Lucena, eu paguei com ela. Ela, no primeiro dia de aula, ela falou sobre a pesquisa dela, fez a apresentação dela e disse que ela era orientadora de alguns mestrandos da pós-engenharia civil. E eu fui pesquisar mais um pouco sobre ela, sabe? No Lattes dela e tal. E eu vi que a pesquisa dela era sobre a avaliação do custo de ciclo de vida. A descrição foi uma coisa que me encheu os olhos. Então, eu fui atrás dela. Emily sempre está dentro das minhas coisas. Emily é a nossa vice-presidente e ela me sugeriu falar com a professora e tal. Ela abriu também comigo o Lattes de professora, a gente procurou a pesquisa dela e viu a proposta. E encheu meus olhos, eu fui atrás dela, de Luciana, falei para Luciana, eu me interessei pela sua pesquisa. Se você quiser, se você tiver vagas para voluntário na sua pesquisa, eu estou disposta e tal. E no momento ela não tinha. Na verdade, não é que ela não tinha, é que ela ficou de falar comigo. Aí passou 2 meses, um tempo depois, ela entrou em contato comigo, dizendo que tinha uma bolsa disponível. Então, achei maravilhoso. Isso faz 1 ano. Até hoje eu tô. E a gente tá desenvolvendo isso, sabe? É muito também da gente se interessar, encher os olhos em alguma coisa, né? Pronto, isso é interessante porque eu tenho uma história também para contar sobre isso. Eu tive esse contato, né? Eu acabei parando, né, no momento que eu fui falar com o Orivaldo, quando estava falando da história, mas eu fui atrás de Orivaldo, confuso, sem saber o que era, sem saber o que eram redes neurais. Eu reconheço que isso foi um erro, eu devia ter pesquisado antes de procurar o professor, mas como eu tinha me sentia realmente muito próximo do professor, pela relação professor-aluno que ele tinha com a gente, eu acabei tendo essa iniciativa de falar com ele. Fui falar com ele, eu disse, professor, eu quero estudar redes neurais. Eu não sei o que é, mas eu quero estudar redes neurais. Eu vi no currículo do senhor e eu quero aprender. Então eu procurei ele e ele me perguntou, Gilvandro, o que é que você sabe, o que é que você já estudou, o que é que você já viu? Eu disse, professor, eu não sei, eu não estudei, eu estou começando a aprender agora, mas eu gostaria do seu suporte para aprender. Ele olhou para mim e disse, quem conhece sabe a forma que ele fala, né? Ele disse, grande Gilvandro, e me jogou para o LAR, que é o Laboratório de Robótica da SCT. E no LAR eu tive contato com gente de todas as áreas, inclusive de ambiental. Então, eu tive contato com muitas pessoas e foi um momento que, participando desses projetos do LAR e começando a estudar redes neurais logo no começo, foi muito importante para mim, porque eu consegui ir aprendendo uma coisa que eu não estava vendo na graduação, uma coisa para o meu interesse pessoal. Eu acho que aprender coisas que você gosta, que saia um pouco desse eixo básico de física, eu acho que aprender coisas que você gosta é muito importante, porque ajudam a te direcionar para uma aplicação futura. Eu fui aprendendo redes neurais e chegou um momento que eu paguei uma disciplina optativa, certo? Paguei uma disciplina optativa com o Orivaldo também, que é outra parte importante da história. Com o Orivaldo, paguei uma disciplina optativa, Tópicos Avançados em Informática 1.
que disciplina realmente bem proveitosa, e nessa disciplina ela deu uma orientação básica para ciência de dados e aprendizado de máquina. Então, foi uma disciplina voltada para aprendizado de máquina, e o objetivo final dessa disciplina, como várias outras que a gente vê na graduação, era desenvolver uma solução, desenvolver um projeto. Eu fiquei me perguntando, poxa, mas qual projeto que eu vou desenvolver? E no tempo, e ainda hoje, eu ando bastante de bicicleta, e um determinado dia, a aula era à noite. Em um determinado dia, eu estava saindo de casa para ir assistir a aula, e tive uma surpresa infeliz de ser pego por uma chuva que não estava prevista. Então, acabei me molhando no caminho para a ECT, e acabei parando para pensar, poxa, a meteorologia errou tão feio nessa previsão, porque a previsão que estava no Google era uma previsão de dia ensolarado completo, ia ser completamente ensolarado, e a chuva me pegou. Eu não tinha como saber que ia chover, porque o anúncio errou, né? O anúncio da previsão meteorológica errou. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu não tenho como utilizar a aprendizado de máquina? Será que eu não tenho isso antes da minha primeira experiência profissional? Ainda estava na vida tradicional de graduação, estava no quarto período. Estava no quarto período. Aí eu comecei a pensar, poxa, será que eu consigo utilizar isso que eu estou estudando, isso que eu gosto, que era aprendizado de máquina, para uma aplicação prática, que seria na área de meteorologia? Fiquei me perguntando se eu conseguiria. Sugeri para o Orivaldo. Orivaldo, quer desenvolver meu projeto da disciplina na área de meteorologia. Ele olhou para mim e perguntou o que é que eu sabia de meteorologia. Eu não sabia nada, ele também menos ainda. Mas ele me deu total suporte, total apoio, como também outros professores em outros momentos também me deram apoio, mas ele me deu total suporte, total apoio para desenvolver essa solução. A gente começou brincando e, de repente, a gente chegou num artigo, chegou num projeto que eu e eles ficamos olhando um para o outro e querendo se perguntar como é que aquilo tinha dado tão certo. Então, a gente submeteu o artigo, e isso foi muito importante, porque daí em diante eu comecei a me interessar na área de geologia, na área de meteorologia, que é também geociências, assim como geologia, mas comecei a estudar meteorologia um pouco, do básico, e eu mesmo escrevi um plano de trabalho para mim. Procurei a professora Kellen, que é professora de probabilidade estatística na ECT, e que ela é da área de meteorologia. Procurei a professora Kellen, mostrando o plano de trabalho que eu tinha escrito, dizendo, professora, eu quero que você, em parceria com o Orivaldo, a gente submeta esse projeto, que era um projeto de meteorologia, de ciência de dados aplicada à meteorologia, quero que você submeta esse projeto em parceria com o Orivaldo para mim trabalhar como voluntário. Então, eu fui voluntário ainda de outros projetos, praticamente eu não consegui. A única bolsa que eu consegui na ECT até hoje foi a bolsa de monitoria de lógica e linguagem de programação, e eu só participei dessa monitoria um mês, porque no fim do primeiro mês eu fui contratado pela GeoElex, então, que é a empresa que eu trabalho hoje. Foi bem paralelo ao desenvolvimento desse projeto de meteorologia. Mostrei para a professora Kellen, ela também me deu todo o suporte que eu precisava, me deu orientação, me deu suporte científico, né? Também foi uma professora que me ajudou bastante. E eu comecei a desenvolver esse projeto, e aparentemente a minha trajetória foi muito tortuosa, porque eu comecei estudando neurociência, inclusive participei de um projeto de neurociência. Depois, estudando engenharia biomédica, cheguei a estudar na área de negócios tecnológicos, participei de um evento que também me orientou bastante, o evento de negócios tecnológicos. Inclusive foi nesse evento, um evento lá, que inclusive Emily participou também desse evento, um evento lá em Aracaju, de negócios tecnológicos, em que eu vi que tinha muita gente gastando muito dinheiro para fazer uma análise que eu fazia em Python muito simples, uma das linguagens que eu programo. Tinha gente pagando 10, 15 mil reais para fazer uma regressão linear múltipla, coisa que eu fazia em Python com 4, 5 linhas de código. Então eu vi que tinha muita necessidade de profissional nessa área, tinha demanda, e participar. E você veja, o meu interesse inicial em engenharia biomédica me motivou a buscar o Orivaldo, que me fez aprender aprendizado de máquina. Paralelamente, eu desenvolvi o meu interesse na área de negócios tecnológicos. Esse interesse em negócios tecnológicos me fez ir para um evento onde eu criei a motivação de buscar ciência de dados. Quando eu fui buscar ciência de dados, eu precisava de um projeto para aplicar aquilo que eu estava fazendo. Busquei por projetos. Me veio na cabeça fazer meteorologia.
buscar a aplicação de ciência de dados para a meteorologia. Então, eu saí da área da saúde, passei por negócios tecnológicos, fui para a meteorologia, comecei a fazer aplicações em meteorologia e as coisas começaram a interligar, porque lá na minha formação no ensino médio, eu tive o curso de eletrotécnica, eu desenvolvi uma basezinha em automação, em controle, em eletrônica. Então, eu tinha uma basezinha já em eletrônica e comecei a pesquisar em ciência de dados, tinha uma base de física, tinha uma base de cálculo e comecei a estudar meteorologia, que é geociências, e o meu atual chefe hoje, ele fazendo buscas no LinkedIn, e tudo isso eu estava compartilhando no LinkedIn, todos os artigos que eu fazia, todo o material que eu fazia, todos os projetos que eu fazia voluntariamente, eu estava compartilhando, porque é muito importante a gente ter o LinkedIn, para a gente ir compartilhando, é onde a gente troca, realmente, onde a gente faz networking de maneira... Uma rede social faz um networking muito bom. Eu estava compartilhando tudo no LinkedIn, meu chefe, em algum momento, ele precisou de alguém para um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, precisou de alguém que tivesse conhecimento de eletrônica para entender a parte de sensoriamento, tivesse conhecimento de cálculo para entender os modelos científicos que são aplicados para escoamento de fluido, por exemplo, que também teria a parte de mecânica dos fluidos. Então, precisou de alguém que tinha a parte de eletrônica, tinha o conhecimento científico que só teria num curso em CIT, precisou de alguém que tivesse conhecimento em estatística para geociências, como eu estava estudando meteorologia. Os desafios de meteorologia, da geociência de maneira geral, são muito parecidos. Então, eu estava me destinando para um projeto em meteorologia e tudo isso, todos esses projetos que eu estava fazendo em paralelo, mesmo que não fossem o caminho mais direto para chegar no petróleo, inclusive quando eu entrei na área de petróleo, eu não sabia nada de petróleo, todos esses fluxos alternativos, toda essa minha trajetória dos projetos que eu fui fazendo, foi extremamente importante para, em algum momento, foi nessa hora que meu chefe precisou de alguém que tivesse conhecimento em todas essas áreas, que eu tivesse a oportunidade. Então, eu acho que, na minha visão, eu diria que foi sorte ele ter me encontrado, mas eu acredito que todo mundo, em algum momento, tem sorte. O importante é a gente estar preparado para quando a sorte bater na nossa porta. Então, eu acho que o recado principal que eu tinha para dar para o pessoal da ECT é isso. Eu acho que o importante... O curso é realmente muito difícil, eu reconheço que o curso CIT é muito difícil. Eu sofri bastante, virei muita noite estudando. A gente, às vezes, tem a impressão de que não serve para nada. Eu tive essa impressão diversas vezes. Muitas vezes eu acordava, muitas vezes eu quis desistir do curso. Isso quem conviveu comigo sabe disso. Eu sei que não é fácil, mas é importante a gente começar a relacionar tudo que a gente vê com algum projeto, com alguma aplicação, para tentar fazer as coisas terem sentido, porque senão a gente vai ficar sobrecarregado demais e não vai ter a formação que a gente esperava. Eu acho que a interdisciplinaridade do curso vem a partir do nosso direcionamento para tentar juntar as coisas e desenvolver soluções, desenvolver projetos, e todos esses projetos que eu desenvolvi, eles foram úteis, mesmo de áreas completamente distintas, eles foram úteis para, em determinado momento, eu entrar numa aplicação que praticamente convergiu para mim. A pessoa que tinha para aquela aplicação era eu. E não é esse caso que aconteceu comigo não é um caso único, exclusivo, um outlier, né, se for analisar pela estatística. Não é um ponto fora da curva. Realmente acontece várias vezes. As oportunidades, elas batem. Quantas vezes a gente, por exemplo, eu vivenciei isso, quantas vezes a gente está, por exemplo, nos boletins do SIGA que a gente recebe, acho que diariamente, salvo engano, ou 2 em 2 dias, a gente recebe os boletins e aparece uma oportunidade para alguém da área tecnológica, com conhecimento de saúde. Quantas vezes essas oportunidades não batem na porta? Quantas vezes não abre, por exemplo, o edital do LAIS, que precisa de alguém que, muitas vezes, da computação, que tem uma base na área da saúde, para desenvolver um projeto internacional, por exemplo? Quantas vezes não batem essas oportunidades na nossa porta e a gente fica se perguntando, poxa, se eu tivesse esse conhecimento, se eu fosse fluente naquela língua, se eu tivesse, são vários sis, que a gente poderia ter corrigido isso previamente, de adquirir aquele conhecimento por conta própria. Poderia ter acontecido comigo, por exemplo, de surgir a oportunidade de, precisa de um cientista de dados, no caso da GeoHelix, precisa de um cientista de dados, que tenha conhecimento em mecânica dos fluidos, que tenha conhecimento em cálculo, que seriam os conhecimentos que eu já tinha, e que tivesse experiência prévia com projetos em geociências. Eu poderia, para mim, ter sido mais um daqueles casos do e se.
eu poderia estar me perguntando, e se eu tivesse um projeto? Mas não, eu tinha desenvolvido o projeto, então aquela oportunidade foi para mim. E eu acho que para todas as outras pessoas, para todos os outros alunos, é melhor a gente se mover desenvolvendo projetos, sempre buscando melhorar o nosso conhecimento, do que a gente ficar esperando a oportunidade cair do céu da forma que a gente é hoje. Eu acho que é importante a gente estar sempre se movimentando, principalmente num curso como CIT, que são muitas matérias de que se a gente não tentar relacionar aquilo de alguma forma, a gente vai acabar esquecendo, vai acabar sendo pressionado demais e não vai ter o retorno que a gente esperava. Eu acho que esse é um comentário para o pessoal de CIT, que eu praticamente estava incluso até o semestre passado. Isso mesmo. E ainda em CIT a oportunidade surgiu para mim. Pois é, isso mesmo. Até porque, como você falou, muita gente tem essa dúvida. Fala, CIT, muita gente acha que não serve para nada, até por falta de visão. Que eu reconheço que tem muita gente que entra e realmente não sabe o que é, para que serve, entendeu? Não busca crescer lá dentro. E a ECT, ela é muito grande e ela tem muitas oportunidades. Mas, tipo, todas as oportunidades não vai estar lá no muralzinho falando que tem isso, tem aquilo. Você também tem que ir muito atrás. Inclusive, foi uma... Muitas vezes a gente precisa criar nossas próprias oportunidades. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Eu não tive a oportunidade, não teve nenhum processo seletivo de uma bolsa específica que eu conseguisse passar para pesquisar para aquela... Não teve nenhum processo seletivo que eu realmente consegui na ECT, tirando da monitoria de LOPLIP, não teve nenhum processo seletivo que eu consegui realmente ser selecionado, porque são muitas pessoas. A gente nem sempre é o melhor o melhor, o que tira as melhores notas, nem sempre isso acontece com a gente. E eu acho que a gente ficar esperando sempre esses processos seletivos que vêm do professor para o aluno, a gente talvez fique sempre aprisionado a tentar ser o melhor, a tentar estudar muito mais do que outras pessoas, e às vezes tem uma pessoa que ela naturalmente tem uma facilidade melhor do que a gente. Eu vivenciei isso, eu reconheço que eu não fui o melhor em nada do que eu fiz. Eu não fui o melhor em nada de nenhuma disciplina que eu paguei, eu não fui o melhor em nada. Mas eu reconheço que o meu esforço para tentar agregar valor àquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava aprendendo, independente das notas que eu estava tirando, o meu esforço para tentar agregar valor, ele me deu uma oportunidade muito boa. Eu acho que todo mundo tem essa oportunidade também, só depende do interesse de cada um. Exatamente. Até porque eu acho assim, a gente absorver o conteúdo, a gente estudar o conteúdo é muito importante sim. Mas não significa que um aluno que tira sempre 10, que está sempre ali entre as melhores notas, isso não significa que uma pessoa que não tenha todo esse êxito nas notas, que ela não vai ser ninguém. Até porque, assim, existem, sim, pessoas que não querem nada com a vida. Mas eu acredito que para a gente conseguir grandes coisas, não necessariamente a gente tem que ser sempre o número 1. Até porque nós somos seres humanos, nós temos vários setores na nossa vida. A gente não tem que parar para só estudar, a gente não tem que parar só para trabalhar. A gente tem várias coisas. Agora, a gente ir atrás de oportunidades. Oportunidades é o que vai levar a gente a longos caminhos, né? Que é o que vai responder a pergunta de Mari B. Azevedo, underline, que ela perguntou para você. Quais foram seus diferenciais para conseguir essa vaga? Os meus diferenciais para conseguir essa vaga, primeiro foi compartilhar tudo que eu estava fazendo no LinkedIn e buscar sempre ter a iniciativa de desenvolver projetos. Eu acho que essa foi a parte mais importante, porque acho que mais do que, inclusive, formação, mais do que diploma, proatividade é talvez o pré-requisito mais importante para o mercado. O mercado de hoje, o mercado de ciência e tecnologia, principalmente, é um mercado em que a proatividade é muito importante. Eu acho que a minha proatividade, as minhas experiências, com esses projetos que eu fui desenvolvendo voluntariamente, eles foram realmente, agregaram um valor muito bom no meu currículo quando eu fui avaliado. Então, eu acho que esses foram os diferenciais. Inclusive, você estava falando sobre ter pessoas que não sabem aproveitar o curso. Estava lendo um dia desses sobre CIT, que principalmente agora, depois de eu entrar no diretório acadêmico, eu tenho que procurar muita coisa, né? Muita informação sobre o curso.
Aí sempre tem onda, né? Os alunos tiram onda e tal. Tem até uma paródia de CIT falando de um monte de coisa engraçada. E até que eu cheguei eu acho, não sei se foi no Wikipedia, eu acho que não foi, eu acho que eu tô enganada. Mas eu procurei no Google, tipo, curso de CIT UFRN. Aí eu vi um texto dizendo assim, é o curso mais sem futuro da UFRN. Quando você termina, você é o quê? Se é cientista, você é tecnólogo, não sei o quê. Eu achei muito engraçado. Engraçado mas assim, isso acaba que bota isso na cabeça das pessoas e para tirar é difícil. Porque a gente sabe que é um curso, assim, diferente. É um curso em 2 ciclos, é um curso que a gente tem uma alta carga de cálculo, física, mas que tudo que a gente aprende ali, a gente vai usar, assim, dependendo da sua área, claro, mas tudo ali é necessário. Um pouco de interdisciplinaridade a mais seria maravilhoso, como você falou. Mas a gente também não deve dizer que, tipo, é um curso sem pé nem cabeça, porque de fato não é. E eu acho que ter conversas com pessoas como você faz abrir muitos olhos. Porque tira isso da cabeça de algumas pessoas, né? Principalmente de pessoas Uhum. que pensam em desistir do curso, que não são poucas. Então, você vê uma finalidade para aquilo que você está estudando, olhar com olhos de quem vai usar aquilo no futuro, motiva muito, faz você ter mais interesse, faz você buscar oportunidades. Então, é isso. Gilvandro, fala um pouco pra gente como você, aliás, o que é ciência de dados, o que como você trabalha, as oportunidades e as tendências? Certo. O que é ciência de dados é muito difícil definir. A gente vai passar aqui uns 3 horas falando e a gente não vai chegar num consenso. Mas, de maneira geral, a ciência de dados é uma recriação, eu diria, uma recriação da, da estatística convencional aplicada para novos desafios. Então, a ciência de dados está muito relacionada à parte matemática e estatística convencional, a base matemática e estatística, a aplicação computacional, aí vão entrar aprendizado de máquina, vai entrar a visualização de dados, vai entrar uma série de recursos computacionais e junto com o know-how, com o conhecimento que você adquire do negócio, a gente chama da ideia de negócios, da aplicação em que você vai se envolver. Então, de maneira geral, o que seria, por exemplo, um cientista de dados para a meteorologia? Seria alguém que teria o conhecimento da estatística para séries temporais, que seria o caso da meteorologia, estatística para séries temporais, e tivesse o conhecimento matemático para visualizar séries temporais computacionalmente, tivesse o conhecimento computacional das ferramentas para modelagem de sistemas orientados a séries temporais, que aí viriam redes recorrentes e diversas outras aplicações, teria o conhecimento computacional, teria a parte matemática e tivesse o conhecimento básico de meteorologia para entender o problema e modelar uma solução. Então, o cientista de dados, na minha concepção, é muito mais fácil definir como o profissional em que, de fato, vai obter, vai limpar, vai tratar os dados para desenvolver uma solução e apresentar para um cliente, por exemplo. A ciência de dados giraria nesse contexto. Sim. E as oportunidades, né? Você acha que, tipo, tem muitas oportunidades? Como é que está o mercado de trabalho para a ciência de dados? Enfim, como uma pessoa que está em CT poderia ter esperança em entrar nesse mundo? Pronto. Na parte de ciência de dados aqui em Natal, eu já vejo bastante aplicação na área da saúde, por meio do LAIS e diversas outras instituições. Na área acadêmica, praticamente todas as áreas têm aplicação possível para a ciência de dados, desde do direito, por exemplo, tem um professor no departamento de engenharia elétrica, o professor José Alfredo, e ele fez a graduação dele em engenharia elétrica, ele pesquisa na área de inteligência artificial e fez graduação em direito, e hoje ele desenvolve soluções de inteligência artificial aplicadas para o meio jurídico. Então, o cientista de dados encaixaria muito bem nessa aplicação também. Então, como é um mercado em expansão, eu acho que ciência de dados aqui em Natal, principalmente, ainda não está num patamar de empregabilidade muito elevado, mas a gente pode criar a gente pode criar nosso próprio emprego, a gente pode criar nossa própria solução e vender ela. Por exemplo, se você aprende a desenvolver software, você pode criar uma solução diversa e vender, comercializar essa solução. Eu vejo muito no IMD
pessoas fazendo isso. Tem um mestrado também, que é parecido com a mentalidade do mestrado em inovação da ECT, que é o mestrado em tecnologia da informação no IMD, que tem uma ênfase em ciência de dados e praticamente todo semestre saem diversas pessoas orientadas à aplicação empresarial baseada em ciência de dados. Então, eu acho que, como é uma área muito nova, o mercado ainda não reconheceu, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, de maneira geral, o mercado ainda não reconheceu a necessidade daquele profissional, mas você chega com uma solução que resolve muitos problemas de uma pessoa e ela não sabia que aquilo tinha como ser resolvido. Vou pensar aqui num exemplo bem rápido, por exemplo, no setor do varejo, por exemplo, numa loja varejista. O comerciante, o gerente não tem ideia, por exemplo, normalmente não vai ter ideia de em que época do ano ele vai vender determinado produto, determinado segmento de produtos naquela loja. Então, ele trabalha muito mais normalmente, os gerentes eles trabalham muito mais, as empresas de varejo trabalham muito mais pela demanda, ou seja, as pessoas procuram, o estoque acabou, a partir disso eles procuram comprar mais. Mas nesse tempo em que ele faz a solicitação do pedido até o pedido chegar, pode demorar tempo suficiente para ele perder clientes para uma concorrente, por exemplo, que a concorrente podia ter se planejado previamente e ter o estoque daquela mercadoria que naquela época do ano sai com mais frequência. Então, a ciência de dados, ela tem essa capacidade também de entender o seu próprio negócio, ela ajuda você a entender o próprio negócio em que você está trabalhando. Então, ciência de dados é um campo muito amplo, eu não teria como definir para você um segmento de trabalho em específico, porque as aplicações são inúmeras. Por exemplo, eu como cientista de dados, se você chamar outra pessoa que trabalhe também com ciência de dados, pode ser que a gente tenha duas visões completamente diferentes, até a nossa base de conhecimento ser muito diferente uma da outra, porque são segmentos, por exemplo, se você trazer alguém da área da saúde que trabalha com ciência de dados, a opinião dela e o know-how dela em estatística, em computação, pode ser muito diferente do meu que trabalha na área de petróleo. Então, nós dois somos cientistas de dados, mas por ser um campo muito amplo, fica muito difícil definir e dizer exatamente qual o caminho que você vai seguir. Entendi. Algumas pessoas estão entrando agora, você já falou sobre isso, mas eu vou te pedir para falar só mais uma vez, de uma maneira breve ou não, se você quiser, depende de você, sobre os projetos que te abriram portas ainda em CIT. Pronto, eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida, certo? Meu caminho em CIT foi basicamente as partes mais marcantes. Foi quando eu procurei o professor Arivaldo, que eu recomendo que você chame procurar. De repente, aquele professor que você tem mais afinidade, ou talvez nem tenha tanta afinidade, você pode bater na porta de um professor que nem conhece, para apresentar o seu perfil, apresentar uma vontade. Eu acho que a motivação é a parte mais importante para um professor, de fato, apoiar a iniciativa de um aluno. Mas, na minha trajetória em específico, eu procurei o professor Arivaldo, com a vontade de estudar redes neurais. Ele me deu todo o suporte que eu precisei, me colocou no LAR, Laboratório de Robótica da ECT. No LAR, eu tive contato com impressora 3D, tive contato com inteligência artificial de maneira ampla, tive contato com robótica, tive contato com, por exemplo, o projeto URA. Eu participei do projeto URA, um robô por aluno, que é para robótica educacional, que também é uma área bem interessante. Eu participei de diversos projetos, isso foi muito bom para abrir minha mente. Em determinado momento, eu comecei a pagar disciplinas optativas, vou destacar duas. Uma delas eu não tinha destacado ainda, porque eu falei bem superficialmente, mas eu paguei instituições e serviços tecnológicos, na ênfase de negócios tecnológicos. Paguei instituições e serviços tecnológicos com o professor Zumba, eu acho que ele hoje não é mais professor da ECT, mas tem diversos outros professores altamente qualificados para dar essa disciplina também. Paguei com o professor Zumba. Nessa disciplina a gente fez um artigo. Esse artigo a gente levou para o ICT, que é um evento que aconteceu em Aracaju. A gente levou, a Emily também levou, que é a vice-presidente do DAECT, ela levou um artigo para lá. A gente levou para lá esse artigo, apresentou. Lá eu tive contato nesse evento de negócio tecnológico com muita gente, que apresentou projetos das mais variadas naturezas, desde a área de ciência de computação, até na área de petróleo teve projeto lá também, inclusive só depois eu vim me ligar. Teve projeto na área de petróleo, tem diversos projetos, mas tudo isso era orientado para um desenvolvimento de solução relacionada a negócios tecnológicos. Então,
nesse projeto, quando eu vi diversas abordagens, diversas áreas diferentes, e todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas 80% das pesquisas se basearam em dados, assim como na área acadêmica também as pesquisas têm que ser fundamentadas em dados. E eu vi gente pagando, a parte mais importante é essa, eu vi gente pagando caro por soluções de software, por exemplo, estatística, um software, eu não estou lembrando agora, SPSS, softwares caríssimos, licença caríssima, tinha gente pagando elas para fazer regressão linear múltipla, que é um procedimento bem simples de se fazer em linguagem de programação, por exemplo, em Python, se você pesquisar como fazer regressão linear múltipla, você vai ver uma solução em 5, 4 linhas. Então, bem simples mesmo, eu vi, e aquilo eu já estava aprendendo. Eu vi que eu tinha como solucionar o problema daquela pessoa que estava pagando uma licença cara, digamos assim, com uma brincadeira que eu fazia até no intervalo de uma disciplina para outra. Então, era coisa que, para mim, foi um choque, mas foi um choque que só se tornou possível porque eu estava buscando em áreas diferentes, porque eu estava buscando me inserir junto com esse pessoal do negócio tecnológico para ter uma vivência de mercado e ver como estava as demandas do mercado. Isso foi muito importante também. Isso me fez voltar para Natal com uma mentalidade que eu já tinha, que eu só adquiri nesse evento, que foi o meu caminho é fazer ciência de dados, é entender ciência de dados, é desenvolver soluções em ciência de dados. Então, eu comecei estudando neurociência e isso me despertou interesse, só que aí não tinha muita relação, mas acabou me despertando interesse em estudar redes neurais. Estudei redes neurais, entrei para o LAR, da ECT, Laboratório de Robótica. Ao entrar para o LAR, eu convivi com muitas pessoas, paralelamente fui buscando me inserir no grupo de negócios tecnológicos. Isso me deu a oportunidade de participar desse evento, em que eu, de fato, vi meu caminho na ciência de dados. Então, eu voltei para Natal com certeza que eu ia me aventurar no mundo da ciência de dados, mas eu precisava ter uma aplicação complexa, eu precisava ter uma aplicação real também, que me desse o direcionamento, assim como todos os outros passos, eu tinha que ter uma aplicação, um caminho para seguir, para poder me movimentar, para poder agir. E para isso eu paguei uma disciplina, que é Tópicos Avançados em Informática 1, com Orivaldo, e nessa disciplina eu escolhi, por acaso, a utilizar uma base de dados meteorológica para desenvolver soluções de ciência de dados. Então, eu busquei essa disciplina, fiz o projeto em meteorologia, o projeto deu resultados muito bons, eu gostei, procurei a professora Kellen, que é da área de probabilidade estatística na ECT, mas a formação dela é em meteorologia, em parceria com a professora Kellen e o professor Orivaldo, a gente fez um plano de trabalho para pesquisa voluntária, que inclusive foi escrito por mim, esse plano de pesquisa. Então, eles não tiveram trabalho algum, eu só cheguei, professores, está aqui o plano de trabalho que eu quero estudar, eu gostaria que vocês me orientassem. Então, cheguei para eles com essa solução, com essa proposta, que ela nunca tinha tido um bolsista voluntário, pelo que ela me falou, ela nunca tinha tido um bolsista voluntário, ela nunca tinha tido essa relação anterior de alguém buscar ela para desenvolver uma solução. Então, eu fui o primeiro bolsista voluntário dela, e esse projeto, com as pesquisas que eu tive, foi muito importante para mim abrir a oportunidade de trabalhar na área de petróleo, porque precisava, além do conhecimento da base de CIT, que seriam os cálculos, as físicas, mecânica dos fluidos e tudo mais, além desses conhecimentos básicos que praticamente todo mundo tinha, eu tinha também o direcionamento que eu tinha buscado por conta própria, com o apoio do Orivaldo na área de ciência de dados e, mais recentemente ainda, a parte de meteorologia. Então, eu tinha um conhecimento que era necessário e suficiente para me inserir nesse segmento de mercado e para, de fato, entrar nessa oportunidade que eu consegui. Sim. Eu acho que esse responde a sua pergunta. Responde, esclareceu muito. Então, no mais é isso. Você falou muito bem sobre sua trajetória em CIT, de como as pessoas podem aproveitar o que a ST oferece. Falou, esclareceu realmente tudo sobre ciência de dados. Então, eu não tenho mais nenhuma pergunta, a gente não tem... No nosso plano aqui era mais ou menos isso, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Se não mandarem agora, eu posso botar uma caixa de perguntas no Instagram. E aí eu passo para você, você responde. Mas no mais é isso, você esclareceu tudo muito bem.
e pelo menos me inspirou muito. E eu agradeço muito por você ter tirado um tempo para motivar essas pessoas que fazem esse curso, que é difícil. E também ajudar o DA, né? Porque a gente está buscando sempre levar conteúdos para os alunos e eu acredito que esse tenha sido muito interessante. Então, muito obrigada. Eu agradeço também pela oportunidade, pelo reconhecimento, né, por vocês terem me convidado. E eu desde já me disponibilizo para qualquer outra eventual necessidade do DA, vocês precisarem. Disponibilizo também meu direct, mas particularmente eu prefiro o LinkedIn, que as pessoas, se quiserem tirar dúvidas diretamente comigo, conversar, trocar uma ideia, de repente desenvolver um projeto comigo, né, que eu também gosto muito de desenvolver projetos em paralelo. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, pode me pesquisar. Acho que não é tão difícil encontrar um Gilvandro em Natal, então pode pesquisar no Instagram mesmo, no meu direct, ou eventualmente no LinkedIn também. O pessoal pode me procurar, vocês também, inclusive. Pois é, então, obrigada de verdade, Gilvandro. E eu acho que é isso. A gente não tem mais muita coisa para falar, mas como eu já falei, se tiver alguma dúvida restante, as pessoas podem mandar para o nosso caixa de pergunta no Instagram. Então, boa noite para vocês. Tchauzinho, Gilvandro. Muito obrigada mais uma vez. Vou Tchau, encerrar. tchau. Obrigado também. Tchau, tchau.